Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma personalidade que já foi vereador, presidente da casa, deputado estadual, prefeito de Guarulhos. Eu aposto que você já sabe quem é. Então, não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Recebo hoje no Ponto de Vista o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Eloy, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é uma satisfação, inclusive porque eu sou ex-vereador também, fui vereador durante 8 anos na Câmara Municipal de Guarulhos. Você tem toda uma história, uma carreira política intensa, como você falou, foi vereador, deputado estadual, prefeito da cidade por 2 mandatos. Tudo esse. Mas agora você é diretor executivo do Instituto Visão Pública, não é isso? É verdade, para não ser ex em tudo, né? A gente criou um instituto chamado Visão Pública para continuar acompanhando a situação dos municípios brasileiros, que é o meu xodó, porque eu sempre trabalhei essa questão do poder local. Embora eu tenha sido secretário-geral nacional do PT durante um certo tempo, e aí trabalhava muito a questão nacional. Mas nós criamos um instituto para rever hoje a situação dos municípios brasileiros, porque nos 3 entes federativos, governo federal, estadual e municipal, todos eles estão com grandes problemas, principalmente devido às repercussões do cenário internacional e das questões estruturais do Brasil. E quais problemas seriam esses? Só para exemplificar para o nosso internauta e nosso telespectador. Veja o seguinte, a indústria se deslocou da América do Norte, da América do Sul e da Europa para a Ásia, né? Por isso que você compra um enfeitinho de Natal, né? Olha de onde é, made in China, em Vietnã, né? Ou Indonésia, ou qualquer outro, né? País asiático, né? Então, houve um deslocamento mundial da indústria. Guarulhos é uma cidade industrial. Então, é a primeira repercussão internacional sobre uma questão local. Às vezes a pessoa pensa, poxa, meu irmão trabalhava, né, de soldador numa indústria metalúrgica e foi demitido. Parece que não tem nada a ver com a China, mas tem muito a ver com a China, né? Agora me conta, o senhor teve essa... Então, tu pode dizer, o que eu tenho que te contar? Não, então, o senhor teve essa carreira intensa, né, na linha de frente da política, né, atuando aí nesses cargos, enfim, legislativos, executivos. Como que foi essa mudança para agora essa realidade de pensar política? Você deixou de fazer para pensar? Interessante o que você coloca, porque você tem 2 maneiras de transformar o mundo. Ou é você agindo, ou é você compreendendo. Se você tiver as 2 coisas, é a melhor solução. É compreender bem, agir, mas tem que ter uma terceira coisa. Qual é teu objetivo? Eu sempre tive na minha vida
um objetivo, que era um mundo mais igualitário. Isso faz parte daquilo que se chama ideologia, quer dizer, faz parte integrante do meu pensar do mundo. Eu, inclusive, fiz parte de todo um movimento na Igreja Católica quando eu era jovem, no sentido daquilo que se dizia opção preferencial pelos pobres. O que significava isso? Significava que você queria um mundo em que os pobres deixassem de ser pobres, sem que você entrasse em guerra com os ricos. Então esse é o jeito ideal das coisas acontecerem. Eu diria ideal porque na realidade o rico nunca quer abrir mão do seu quinhão em favor de uma divisão. Por isso que o rico normalmente é conservador, por isso que o rico normalmente ele chama-se de reacionário, quer dizer, ele é contra a transformação. Então, esse ideal por uma sociedade mais igualitária sempre acompanhou minha vida. E eu procurei, como vereador, batalhar pelos bairros. Aliás, eu só me tornei vereador porque eu era uma pessoa que atuava muito no movimento dos bairros e no movimento dos sindicatos. Isso foi em 1983. Não, foi na década de 70. Eu me lembro, por exemplo, uma das primeiras atuações minhas foi quando a Imobiliária Continental queria expulsar centenas de moradores ali da divisa do Continental 1 com o Jardim Palmira e Jardim Rosana. Então eu fui ajudar o povo até hoje lá, se você passar lá, aquilo que era na época uma favela, você não vai mais descobrir onde é que era. Então, outra luta importante da década de 70 foi para ter ônibus no Jardim Cumbica e aquela região de Cumbica. Não tinha ônibus, não tinha água, água só de poço. Até se tivesse mantido os poços teria menos problemas hoje. E como que você atuava junto à comunidade? Eu ajudava a formar sociedades de amigos de bairro, a dialogar com a prefeitura, a dialogar com os vereadores. E eu não tinha intenção de ser candidato, eu não pertencia a partido político nenhum. E aí, quando foi formado o PT, no final de 1979, início de 80, porque o PT oficialmente foi formado em 10 de fevereiro de 1980, aí eu, com muitos outros que atuávamos, com a Janete, minha esposa, e muitos outros que atuávamos, a gente ajudou a formar o partido, e aí que eu fui candidato a vereador. Quer dizer, eu não era integrado a partidos políticos, não estava fazendo aquilo porque eu queria ser vereador, nem condição tinha, porque eu não fazia parte de partido. Agora, uma outra questão, o senhor é gaúcho. O que trouxe o senhor para Guarulhos, especificamente? Foi a perseguição da ditadura militar, porque eu comecei a minha vida, assim, que se chama militante mesmo. Se eu disser vida política, acho que era algum cargo, mas não era. Era contra o golpe militar que foi tentado em 1961. Na verdade, era um golpe do Jânio Quadros, mas que não deu certo, e aí vinha um golpe militar em 1961, que terminou vindo em 64. E eu fiz parte da campanha da legalidade, isso é, da campanha pela posse do vice-presidente João Goulart. Eu estudava no colegial e fiz parte das barricadas e tal, que defendia o Palácio do Governo do Rio Grande do Sul. Então, ali que eu comecei a atividade política sob a liderança, na época, do Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul, e que foi o principal líder da campanha da legalidade, que permitiu a posse do vice-presidente João Goulart. Então, aí eu comecei a atividade. Depois veio o golpe militar e eu continuei lutando pela democracia e eles andaram me perseguindo. Aí eu terminei chegando em São Paulo. Só que antes passei no Rio de Janeiro, mas no Rio estavam me perseguindo também. Eu terminei chegando aqui, não em Guarulhos, mas em São Paulo. E a Janete, a minha esposa, conseguiu o emprego
controle de qualidade na SKF, Fábrica de Rolamentos, próximo de onde hoje é o Aeroporto Internacional, que era a base aérea. Ainda hoje é meio mal e mal base aérea. E então, aí eu dava aula na Lapa. Do que? E no centro, aula de língua portuguesa. E no centro de São Paulo. E a Janete trabalhava na SKF em Guarulhos. Aí nós tínhamos que escolher, né? Morávamos lá ou morávamos aqui? A mulher ganhou, né? E eu vim morar aqui. Cedeu, então, aos desejos e necessidades da esposa. Claro. Né? E aí eu tinha que... A Marginal do Tietê já era complicada naquela época. Para ir daqui até lá. Eu ia muitas vezes de ônibus, então... Olha que eu demorava umas 2 horas para chegar no local de trabalho. Ou no centro de trabalho, no centro de São Paulo era mais fácil. Quer dizer que o senhor dava aula de português, mas qual que é a sua outra formação, além de português? Aí eu pegava o trem para Mogi das Cruzes e concluí o meu curso de Direito, que foi interrompido na época do golpe militar. Aí eu fazia Direito no Rio Grande do Sul, e terminei em Mogi das Cruzes. Aí ia naquele trem lotado, assim, com o livro ali, sem lugar para se agarrar, né? Com o livro estudando para a aula que eu ia ter, ou para as provas. E naquela época do golpe, né? Enfim, década de 60, 70, tinha toda uma questão também do envolvimento da base aérea, enfim, com alguns casos até de prisão de alguns militantes. Mas eu não estava aqui, não. Eu só cheguei a Guarulhos em 1974, né? Então não era esse período da base aérea que você falou, é o período anterior, lá por 1969, 70, 71, 72. 74 já estava mais maneiro, né? O pior governo, os piores governos mais repressivos foram do general Costa e Silva e do general Médici. Do general Geisel foi também, mas já menos. Estava mais ameno. E do Figueiredo já um pouco menos. Aí veio a anistia, essas coisas todas. E eu já estava em Guarulhos, então, a partir de 1974. E fazíamos atuação, nós tínhamos um jornal chamado Repórter de Guarulhos. Quando digo nós, éramos várias pessoas. Quem mais? Eu era responsável... Era o Arthur Cunha, por exemplo, que foi secretário de Obras, presidente da Proguaru na minha época, secretário de Obras na minha época, presidente da Proguaru na época do Almeida. Era a Janete, era o Antônio Gonçalves, que foi vereador, era a professora Heloísa Cruz, que foi secretária adjunta de Educação, e mais vários outros jornalistas. E eu era encarregado de fazer as notícias de bairro, né? Então, veja... Eu ia buscar notícia de bairro e terminar ficando enganchado lá, me metido nas lutas dos bairros também. Jornalista e atuante. E atuante. E eu era encarregado também de buscar a propaganda para o jornal sobreviver. Então eu era vendedor de anúncios também. Professor de língua portuguesa, vendedor de anúncios, jornalista. E, aliás, eu trabalhei no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Então tinha uma experiência muito boa, porque o Jornal do Brasil realmente é um jornal muito reconhecido. Era um jornal bem reconhecido. Hoje não existe mais no papel, né? Hoje só na internet, né? Então, mas eu era revisor lá, eu não era jornalista. Mas tinha direito a ser jornalista. Eu podia ter pego minha carteira de jornalista. Eu fui bobo não só nisso, em algumas outras coisas na vida. Mas teve a prática de jornalismo, né? Sim, com toda claro, essa atuação junto à comunidade. O senhor chegou também a ajudá-los como advogado, né? O senhor falou que você fez direito. Sim, eu ajudava como advogado, né? E daí, como vereador, a administração era do ex-prefeito Oswaldo de Carlos, já falecido, né? Eu era da oposição, né? Mas sempre mantive uma relação assim muito respeitosa com ele e ele comigo, né? Não tenho queixa da maneira como... Não, eu fazia oposição, né? Mas nem eu xingava ele, nem ele me xingava.
Naquele momento que o senhor era vereador, quais eram os desafios da cidade, os problemas que Guarulhos tinha naquele momento, maiores? Vamos supor? Grandes e diferentes dos de hoje. Quais eram? Mas só que às vezes as coisas andam e a questão volta. Por exemplo, um grande problema, abastecimento de água. Até hoje, né? Andou, né? Como nós somos uma cidade que não tem fonte de autossuficiência de água, é como se a gente dissesse, bom, todo aquele que come carne bovina, por acaso os bois são, né? Os bois nascem e se desenvolvem e são abatidos aqui na cidade de Guarulhos? Não. Né? Eles vêm, né, da região onde tem a criação de gado. Né? Todo aquele que consome arroz, por acaso o arroz é plantado em Guarulhos? Não. Né? O feijão? Não. Né? E a água? Né? A água, Guarulhos não tem fonte suficiente de água para 1.300.000 pessoas. Tanto que da água produzida em Guarulhos, apenas uns 13% é de produção local. O resto é comprado de fora. De quem que é comprado? Da Sabesp, né? Dessa empresa do governo do estado de São Paulo. Então, o nosso fornecedor atacadista de água é a Sabesp, como o nosso fornecedor de petróleo é a Petrobras, né? E que não tem poços de petróleo aqui na cidade de Guarulhos. Então, voltou o problema da água agora, né, de uma maneira parecida com o que a gente tinha na época em que eu comecei a minha atividade de vereador. Mas tinha muita falta de asfalto nas ruas, né? Muita falta de ônibus, como eu já me referi no início, com transporte coletivo. Digamos, era uma cidade muito provinciana, né? Muita falta de escola, mas não só naquela época. Quando eu assumi como prefeito em 2001, Guarulhos já tinha quase 1.200.000 habitantes e tinha 350 crianças em creche pública. 350 crianças. O que não é nada, né? Não tinha creche. Tinha 5 creches pequenas para uma cidade, a segunda cidade em população do estado de São Paulo. Quando eu terminei, meus 8 anos, tinha 22.000 crianças em creche. E a gente vai... Então, faltava escola, faltava condução, faltava água, né? Asfalto. Então, agora surgiram problemas novos. E a gente vai falar sobre esses problemas novos, a gente vai continuar conversando sobre isso, porque é um assunto muito importante para a cidade. No próximo bloco, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Eloy, a gente estava falando no primeiro bloco sobre os problemas que a cidade tinha e a gente começou a falar sobre os problemas que ela tem hoje. Quais você classifica como principais? Eu comecei no início do primeiro bloco a falar um pouco sobre a repercussão da crise internacional na nossa cidade. Porque nós somos uma cidade industrial predominantemente, que vai se transformando numa cidade predominantemente de serviços.
e o principal serviço é o aeroporto. Mas veja, se você olhar ali o aeroporto, a maior parte das pessoas que ali trabalham são atendentes das pessoas. E na indústria, a capacidade de tecnologia, às vezes é semelhante à capacidade de tecnologia de uma parte do pessoal que trabalha no aeroporto. Daquele pessoal, por exemplo, que trabalha na torre de controle, do pessoal que trabalha em serviços mais complexos. Então, a indústria e alguns setores de ponta dos serviços, eles têm uma importância grande no desenvolvimento da capacidade tecnológica das pessoas e, portanto, da competitividade. Porque no mundo atual é mais competitivo quem também tem os conhecimentos mais avançados de ciência e tecnologia. Então a cidade de Guarulhos sofre com o refluxo da atividade industrial no Brasil devido principalmente ao sistema de comércio mundial hoje e a transferência do setor industrial mundial basicamente para a Ásia. Bom, segundo novo, e é um problema que nós não tínhamos na época em que eu comecei aqui como militante social e como vereador, década de 70 e década de 80. Nós tivemos na década de 80, segunda parte, década de 90, uma espécie de fuga das indústrias para o interior do Brasil e para o Nordeste. Interior de São Paulo e para Minas, para o Nordeste, às vezes Paraná. Então, depois isso cessou, né? E agora nós estamos com o novo problema da situação da indústria brasileira na relação com a indústria mundial. Como você acha que dá para equacionar isso? Isso é um problemão. Mas eu só vou te dizer os problemas agora, ainda não vou falar das soluções, se der tempo eu dou alguma opinião, sem nenhuma veleidade de ter a verdade, né? Porque isso eu tenho perguntado para muita gente, ninguém sabe responder exatamente. Então realmente é difícil. Se eu te perguntar como é que a França vai resolver o problema da indústria dela, eu não sei também, eles não sabem também, né? Aí é o seguinte, outro grande problema é que aumentou muito a renda das pessoas. Isso não é um problema, isso é algo que temos que saudar, principalmente eu que luto pela igualdade, todos que lutam pela igualdade. Mas na medida em que aumentou a renda das pessoas, mais gente comprou carro, né? Mais movimento teve de caminhões, né? E o que aconteceu então? O sistema viário, né, ele se tornou pequeno, porque ele era projetado, ou nem projetado era, ele era usado para uma cidade menor e tem que ser usado para uma cidade que tem uma demanda muito maior, né? Então isso veio principalmente, é uma realidade dos anos 2000 para cá, 2003, 2004, veio se agravando essa situação. Terceiro lugar, o povo, com o exercício da democracia, que retornou principalmente a partir de 1989, com as eleições diretas, o povo foi se tornando, com razão, mais exigente, menos conformado e mais exigente. E aí passou a lutar amplamente, né? Os jovens pelo acesso à universidade, né? As mães todas querem, com razão, ter o direito ao creche dos seus filhos, né? E uma boa escola para os seus adolescentes e jovens, né? Aí o sistema público de saúde, os homens que pouco se cuidavam, porque as mulheres sempre se cuidaram mais, os homens passaram também a fazer os exames preventivos, de próstata, de tudo que é tipo de problemas. E as exigências sobre o sistema público de saúde cresceram, né? E aí fica então o poder público tentando correr atrás das novas exigências, não tendo normalmente recursos suficientes para equacioná-las, né? E é uma situação, eu diria, um certo impasse que surge com outros impasses que vieram juntos. Por exemplo, um crescimento cada vez maior da burocracia. O senhor falou das manifestações, das exigências que a população está cobrando.
E isso tem muito a ver com as manifestações que começaram em junho de 2013, se estenderam pelo ano passado. Esse ano também. Só acha que isso demonstra uma politização da população? Claro. Aliás, eu estava sentindo falta das manifestações, porque eu fui criado nelas, né? Eu fui militante delas, né? Então eu acho que o movimento, a pressão do povo, na democracia, ela tem que ser ela é uma pressão legítima e necessária. Eu, quando era prefeito, eu tenho dito para o pessoal, por exemplo, lá do Arapongas, Jardim Cumbica, pessoal que exigia, por exemplo, o asfaltamento da Estrada Velha de São Miguel. Eles faziam uma assembleia de 500 pessoas, me levavam lá para me pressionar, eu era prefeito, eu queria fazer, né? Mas eles faziam a pressão. Então, a pressão popular é boa no processo democrático. Normalmente o governante não gosta, né? Mas ela é necessária. Então, as manifestações de 2013, elas foram fruto, eu diria, dessa crise, resultado do crescimento das oportunidades. As pessoas tiveram mais oportunidade de emprego, afinal, em 12 anos foram criados cerca de 20 milhões de novos empregos, né? As pessoas passaram a ter, através do ProUni, oportunidade de chegar na universidade. Então o cara diz, bom, se o meu vizinho chegou, por que eu não vou chegar também? E aí, se ele não chega, cria uma insatisfação. As pessoas, então, passaram a ter consciência mais de que é possível, porque, por exemplo, eu visitei a Índia. Lá tem muita gente extremamente pobre. O tamanho da população da África é pobre, pobre, pobre na Índia. Mas se é um pobre conformado, né, é uma coisa. Se é o pobre que tem consciência de direitos e que sai se manifestando para haver as transformações, ele consegue, como conseguiram a independência da Índia, né? Então, que era dominada pelos ingleses. Então, uma coisa é quem é conformado, outra coisa é quem é ativo, né? Eu sempre sou a favor do ativismo, porque mesmo se eu não fosse, eu negaria minhas origens, né? Claro. Então, eu acho que, mas dentro do processo democrático, eu não fiz oposição à ditadura militar usando armas. Eu fui um contestador pacífico. O que o senhor achava dessa manifestação, quer dizer, dessa luta contra a ditadura pelas armas? Eu achava que era por todo lugar onde as armas são usadas para oprimir, de certa maneira, o uso das armas para desoprimir é legítimo, né? Só que é uma opção política que às vezes é pior, né? Então, por exemplo, na Síria agora, a oposição passou a usar as armas para tentar mudar o sistema político ditatorial que usa as armas contra eles. Mas o que surgiu disso? Surgiu o tal do Estado Islâmico, que é uma aberração, né? Que pega uma parte da Síria e que fica decapitando os reféns, etc., e matando pelo fogo o piloto prisioneiro de guerra do outro país, né? Então, a reação com as armas é uma reação, eu diria, quando você é oprimido pelas armas, é uma reação legítima. Tanto que o Código Penal fala da legítima defesa, né? Mas é uma opção política. Você pode dizer, se eu optar por reagir pelas armas, eu posso piorar a situação. Então, a opção nossa foi tentar retomar a democracia no Brasil sem o uso das armas. E foi um processo que exigia uma participação ampla da população, o que significava um crescimento da consciência popular, que eu acho que é a melhor forma de você restabelecer a democracia. Porque, no Egito, por exemplo, hoje, as armas continuam controlando a sociedade.
E houve grandes manifestações, mas eles não conseguiram superar e chegar num processo democrático lá. E aqui, felizmente, nós chegamos. Falando de democracia, também a gente pode, enfim, falar do nascimento, né, do Partido dos Trabalhadores, 1900, o senhor já falou da data, isso? 1980, exatamente. 10 de fevereiro de 80. O senhor participou de tudo isso, né? Como que o senhor analisa esses 35 anos de partido? Eu acho o seguinte, quando nós formamos o PT, nós éramos os excluídos da política, defendendo os excluídos da sociedade. Na medida que você se inclui na política, você tem que cuidar muito. Porque o poder é um lugar de muitas tentações e o poder é um lugar muito complexo. Para você manter o poder, você precisa fazer alianças. Para você fazer alianças, você precisa, de certa maneira, se entender com os aliados. Então, eu acho, e o PT, para o exercício do poder, muitas vezes se aliou a quem já estava no poder anteriormente, que era um jeito de poder que a gente contestava. Por exemplo? E muita gente do PT, né? Por exemplo, vários partidos, eu não quero citar nenhum para não criar uma polêmica aqui, que depois, inclusive numa TV, numa Câmara Municipal, que tem, né, mais de 15 partidos. Então, a gente, essas alianças, às vezes, fizeram com que gente do próprio PT se acostumasse com a política tradicional, né? E perdesse aquelas características de fazer uma política diferente. Então, eu acho que o PT, ele tem energia, tem força, tem militância suficiente para se renovar. E ele precisa, efetivamente, de uma renovação. Não é a renovação simplesmente etária, né? Porque, às vezes, uma geração nova não significa, por ser nova, que venha melhor do que a antiga, né? Eu vou dizer, por exemplo, citar um caso. O Hitler, na Alemanha, era uma geração nova, né? Contra, né, o Estado de Weimar, que era um Estado que procurava ser democrático. O fato do Hitler ser uma geração nova significou uma coisa melhor? Não, significou uma coisa pior do que era. Então, o PT tem que se renovar no sentido de reencontrar, né, uma relação assim de, tudo bem, você exerce o poder para fazer uma sociedade melhor, né? Mas você exerce o poder para fazer uma sociedade melhor sem os vícios, né, que o poder tradicional tem, né? Então, e alguns misturam o poder com os vícios do poder. Eu sempre procurei, vamos dizer, fazer um exercício do poder, quando eu fui prefeito, tentando fugir ao máximo dos vícios do poder. O senhor acha que, por exemplo, a avaliação positiva da Dilma Rousseff caiu, né, 42% para 23%, isso de dezembro para fevereiro, né? O senhor acha que esse momento negativo pelo qual o governo está passando atrapalha também o partido? Ah, claro, atrapalha, tanto que o PT caiu muito na avaliação popular, né? Agora veja o seguinte, a Dilma foi reeleita, se fosse pelo estado de São Paulo, ela teria perdido feio, né? É o estado onde estamos, né? Mas pelo Nordeste ela ganhou bem. Por quê? Porque o pessoal do Nordeste, de outras regiões, até do Rio de Janeiro, né, até de Minas Gerais, né, disseram o seguinte, olha, apesar dos problemas que o PT teve nesse período, né, melhorou a nossa vida, a nossa situação, nossos direitos, tivemos mais acesso, etc. e tal. Não é a interpretação bem que faz o povo paulista, eu diria de uma certa maneira injusta, que não é a interpretação que o povo paulista faz. O povo paulista melhorou muito também nesse período, né? Eu estava mostrando os problemas novos que surgiram nas cidades grandes, e até nas pequenas, foram pelo progresso social que as pessoas tiveram,
o que é um bom desafio novo, né? Uma boa crise. Então, eu acho que a Dilma, ela está num período que não é semelhante ao de Lula, porque o período de Lula, o preço dos produtos que nós vendemos no exterior, principalmente dos produtos agrícolas, estava em alta, né? A economia mundial estava bombando, a crise começou em 2008, mas o Brasil saiu rapidamente da crise, o Lula diz uma marolinha, cresceu 7,5% ao ano em 2010, mas a crise mundial nos pegou agora. É como o seguinte, se você escapa de uma gripe em determinado ano, né, e fica com alguns vírus ali, etc. e tal, e no ano seguinte volta o frio e você pega a gripe. Agora que nós pegamos a gripe. Então a Dilma, ela está diante de uma situação bastante difícil do ponto de vista internacional e é o seguinte, esse caso da Petrobras. Então é o seguinte, quem é que descobriu os problemas da Petrobras? Né? É um órgão do governo federal. É a Polícia Federal, órgão do governo federal. Se a gente fizesse o que fazem outros governantes, né, de abafar as ações da polícia. Você nunca viu, por exemplo, polícias estaduais, em geral, fazendo com entidades dos governos estaduais a investigação do comportamento do ponto de vista ético, do ponto de vista de corrupção? Porque, de certa maneira, o governante vai lá e diz ao chefe da polícia, isso está interditado para vocês. Mas, pelo menos, a grandeza que teve Lula e Dilma foi dizer, nada é interditado para vocês. Pode chegar onde vocês quiserem. Então, aí, quando você nota a podridão dos sistemas, né, e das pessoas, né, o que acontece é que, às vezes, quem mesmo nota essa podridão e quem mesmo dá oportunidade de fazer essa cirurgia, termina levando desvantagem na opinião pública. Para a gente fechar, Eloy, quais são os seus planos para o futuro? Olha, é o seguinte, eu tenho dito que eu já estou com 70 anos, eu não sei se devia dizer, né? Bom, agora que você já disse, melhor ainda, né? Daí eu não passei por fazer uma pergunta... Faço todos os exames, aquele que eu falei lá, todos os preventivos, etc. Até já participou da São Silvestre ano passado? Todos os anos eu corro a São Silvestre junto com a Janete, né? Então eu tenho dito o seguinte, eu vou correr a São Silvestre de 2015, depois eu vou decidir meu futuro, né? Porque se eu terminar bem a São Silvestre, porque para fazer a São Silvestre a gente treina às vezes uns 10 quilômetros por dia antes, né? E depois, como gosta do assunto, termina também caminhando, treinando, etc. Mas depois, durante o ano, a gente esquece. Mas vai voltar a fazer política, não só pensar política? Olha, eu nunca deixei de fazer política, mas é o seguinte... Na linha de frente. Eu não sei, aí isso é uma decisão que depende do PT, depende da conjuntura, da época. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, né? Na minha idade, eu não preciso me angustiar com coisas... Eu não sou um cara iniciando carreira, etc., que fica angustiado, nervoso, etc. Então vamos dar o tempo, e no tempo devido... Eu diria, por exemplo, lá no início de 2016, eu vou tomar uma decisão. Eu sou aposentado do INSS, hein? As pessoas dizem, mas é aposentadoria especial de político? Não. Eu sou aposentado do INSS, mas não sou aposentado da política, né? Então, porque isso faz parte integrante do meu jeito de ser desde 1961, né? E então eu não posso deixar de me interessar por isso. Sou apaixonado pelas coisas da sociedade, as coisas da economia, da política. Agora, se eu tenho ainda algum papel protagonista, né, eu vou ver no tempo devido. Se não tiver também, eu do ponto de vista pessoal, se eu não posso ser um ativista transformador,
eu pelo menos quero ser alguém que compreenda melhor o mundo e ajude ao que os outros o transformem. Eloy, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Tá bom, eu que agradeço e peço desculpas se o meu ponto de vista é diferente de você que está assistindo aí, mas se for diferente eu respeito muito o seu ponto de vista e o de vocês. E essa é uma característica dessa Casa de Leis, né? Diversos pontos de vista. É verdade. Nunca Aqui ninguém concorda ou discorda completamente. Isso que o legislativo é assim, é cheio de pontos de vista. Obrigado. Agradeço novamente, eu agradeço também você, telespectador, internauta, pela sua audiência. E não esqueça que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.